Então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início a este webcast, VMware Cloud on AWS. Penso que já estarão todos, pelo menos chegamos à hora prevista para começar. Bom, então quero-vos dar as boas-vindas e antes de mais apresentar-me a mim próprio. Meu nome é Luís Silva e deixo-vos desde já o meu endereço de e-mail. Qualquer questão que vocês tenham após esta webcast, vocês poderão contactar-me através deste método. Eu sou formador aqui na Rumos. Neste momento, divido o meu tempo entre formação VMware e também desde há 2 anos esta parte, desde que a Rumos desenvolveu a sua parceria com a Amazon, sou Authorized Instructor de AWS. Portanto, do ponto de vista de formação, são estes os dois domínios sobre o qual eu tenho responsabilidade. Bom, e sem mais demoras, vamos então falar um pouco sobre o tema de hoje, que é um produto lançado em conjunto através de uma parceria desenvolvida entre a VMware e a Amazon Web Services e a AWS, e que vem, de certa forma, corresponder a algumas necessidades que existiam e que já existem desde há algum tempo a esta parte. Portanto, quando nós começamos a ver surgir as ofertas de public cloud, isto no seio das organizações e de forma a nós construirmos as nossas infraestruturas utilizando essas mesmas ofertas, nós conseguimos ver que o objetivo de grande parte das organizações é desenvolver uma estratégia de cloud híbrida, ou seja, existe um reconhecimento do valor que os public cloud providers trazem para a forma como a organização gera os seus serviços e implementa as suas estruturas de TI. Também existe uma aceitação geral que a esmagadora maioria das organizações não vai conseguir ter um mecanismo de all-in, de migração all-in, ou seja, pegarem tudo o que existe e fazer a migração. Na maior parte das vezes isso nem sequer fará sentido do ponto de vista do esforço necessário para implementar esse tipo de estratégias. Por outro lado, também, nem sempre será essa a vontade, que é colocar tudo na public cloud. Portanto, o objetivo aqui é nós conseguirmos ter uma estratégia de cloud híbrida e, portanto, é essa a vontade da esmagadora maioria das organizações, o que significa manter alguns dos recursos on-premises da mesma forma como eles sempre estiveram, de certa forma, mas começar a utilizar a public cloud e começar a tirar partido das vantagens e dos benefícios que a oferta de serviço em public cloud traz a essas mesmas organizações, criando aqui um modelo híbrido, ou seja, parte da informação vai correr on-prem, parte da informação vai estar na public cloud. Portanto, a ideia aqui, nesta estratégia, é, de certa forma, tirar partido do melhor dos dois mundos, ou seja, continuar a utilizar as ferramentas que nós já estamos habituados, utilizando os mesmos processos, garantir que os investimentos que fizemos são valorizados, ou seja, os investimentos que normalmente são bastante avultados na aquisição e nas operações sobre equipamentos on-premises, nós vamos continuar a utilizar esse investimento feito, mas, por outro lado, nós queremos tirar partido de coisas como a escalabilidade, a elasticidade ao nível dos recursos que a Public Cloud nos dá, a oportunidade para reduzir custos implementando serviços no modelo pay as you go, e, portanto, utilizando também esses serviços on demand,
com claros benefícios no custo geral das operações de qualquer organização. Portanto, a ideia é nós conseguirmos fazer coexistir, ou seja, esse é o sentimento, é fazer coexistir ambas as abordagens de forma a delinearmos uma nova estratégia na implementação de TI dentro das organizações. Okay? Dentro desta estratégia híbrida, o que é que procuramos? Há aqui vários cenários que nós, quando avaliamos a vontade dos clientes em implementar uma solução híbrida, existem aqui vários cenários que se podem colocar. Alguns destes podem, inclusive, coexistir. Portanto, o cenário 1 é manter aquilo que existe e expandir para a cloud. Ou seja, a ideia é nós continuarmos a utilizar os sistemas on-premises, as aplicações, tudo aquilo que nós já temos montado no nosso data center e que hoje em dia suporta a nossa organização em termos de TI, nós vamos querer manter. No entanto, vamos querer utilizar alguns dos recursos na cloud, por exemplo, para implementar soluções de disaster recovery, onde eu tenho as minhas soluções de produção estão no meu data center on-premises e vou replicar com as infraestruturas que coloco na cloud, de forma a que se num cenário de disaster recovery eu conseguir continuar as operações desta feita na Public Cloud, portanto, substituindo dessa forma a falha que existiu no meu data center. Portanto, esse é um dos cenários. Outro dos cenários, também aqui neste cenário de manutenção e expansão, tem a ver com a geoexpansão ou a deslocalização das aplicações. Portanto, imaginemos que eu neste momento quero chegar a um outro mercado, ao mercado, por exemplo, eu tenho a minha sede na Europa, tenho os meus serviços em território europeu e quero neste momento expandir-me para o mercado norte-americano. E nesse caso, o que é que eu quero fazer? Quero pegar nas aplicações que suportam essa mesma expansão e neste caso colocá-los o mais próximo possível dos meus clientes. Este é um cenário também perfeito para a utilização da Public Cloud, uma vez que com os providers existentes hoje em dia, e a AWS é um deles, a Amazon Web Services é um deles, uma vez que a sua representação é global, a sua localização é global, eu consigo criar esses mesmos serviços nas localizações que melhor me interessam. Relativamente a um segundo cenário, que é de consolidação e migração, onde eu posso pegar em determinados serviços existentes no meu data center e migrar alguns desses serviços para a Public Cloud. De certa forma, uma opção para arrumar a casa, mantendo alguns dos serviços on-prem, migrando outros para a Cloud, e aqui envolve, por exemplo, algumas aplicações onde essa migração consiga tirar partido então desses mesmos serviços. O terceiro cenário é um dos cenários mais interessantes, que é a parte do workload flexibility, ou seja, eu procuro na cloud a elasticidade que o meu data center on-premises não tem. Ou não tem, ou essa elasticidade normalmente é muito dispendiosa de conseguirmos introduzir quando somos nós os responsáveis pela aquisição dos equipamentos, e aí temos que fazer esse investimento à cabeça. Portanto, a ideia é, em função do consumo de recursos que eu tenho naquele momento, eu consigo deslocalizar alguns desses recursos para a cloud à medida que eles vão sendo necessários. Isto pode significar, por exemplo, pegar em determinados ambientes e, enquanto mantenho alguns on-premises, outros ambientes vão para a cloud. Por exemplo, eu posso ter o meu ambiente de produção on-premises e criar um ambiente de testes ou um ambiente de lab na cloud. Isto eu consigo fazer num modelo de capacidade on-demand e num modelo de pay-as-you-go, consigo, com um investimento muito reduzido, cumprir esse mesmo objetivo. A outra opção, um pouco mais crítica, que é chamada burst capacity, ou seja,
à medida que eu vou consumindo os meus recursos on-premises, e à medida que esses recursos vão ficando escassos, eu posso estender a utilização dos recursos também para a Public Cloud. Quando tenho um pico de utilização, por exemplo, começo a consumir recursos da cloud, quando esse pico baixa, portanto, quando essas necessidades de consumo de recursos baixam, eu posso voltar à minha infraestrutura on-premises, deixando de consumir na cloud e, portanto, também deixando de pagar. Portanto, temos aqui alguns cenários muito interessantes e são alguns dos principais motivadores da intenção das organizações de abraçarem este tipo de arquitetura, a arquitetura híbrida. No entanto, quando falamos em arquiteturas híbridas, nós temos aqui algumas dificuldades e estas dificuldades com que nós nos barramos, estas barreiras, acabam por vezes ser aquilo que nos impede de, efetivamente, abraçarmos uma estratégia de cloud híbrida. Em primeiro lugar, temos o próprio formato da infraestrutura. Portanto, quando nós corremos máquinas virtuais, eu tenho, por exemplo, toda uma infraestrutura de vSphere on-premises, com um determinado formato para as minhas máquinas virtuais, onde correm as minhas aplicações, e quando utilizo os serviços nativos da cloud, eu vou ter máquinas virtuais com formatos completamente diferentes, com ferramentas de gestão completamente diferentes e muitas das vezes, obviamente, incompatíveis entre si. Num cenário de migração, vocês conseguem encontrar toda uma série de ferramentas para tornar esta incompatibilidade ou estes diferentes formatos e na transição, essa transição ser o mais suave possível. Agora, no modelo híbrido, eles vão ter que coexistir e essa dificuldade não pode, por simplesmente, ser ultrapassada com uma simples migração. Depois, temos toda a parte de configurações, nomeadamente ao nível das configurações de redes. Eu tenho uma configuração da minha componente networking on-premises de acordo com aquilo que foi a minha implementação e de acordo com aquilo que são as minhas necessidades de comunicação. Quando subscrevo recursos de public cloud de um determinado provider, eu tenho que pensar como é que esse provider implementa a sua componente de networking e de que forma é que eu posso ajustar à minha realidade. E muitas das vezes eu vou ter duas configurações completamente distintas e cuja interoperabilidade é extraordinariamente difícil. Depois, a forma como eu interajo com esses recursos poderá ser diferente, vou ter consolas diferentes, vou ter ferramentas diferentes, vou ter que aprender a utilizar essas mesmas ferramentas e aí não só eu vou necessitar de dominar a tecnologia que mantenho on-premises, mas também dominar uma nova tecnologia que são os serviços que o Cloud Provider me presta. E esse skill set tem uma curva de aprendizagem longa e que nos poderá demorar algum tempo até estarmos proficientes o suficiente em ambos os ambientes. Por último, toda a componente de monitorização, o formato da mesma e até o próprio controle de acessos, em termos de accounting, em termos dos utilizadores, as permissões que eu defini, a delegação de controle administrativo, que eu já tinha definido na minha infraestrutura on-prem, agora vou ter que voltar a definir para uma nova infraestrutura na cloud. Ou seja, estas barreiras são normalmente entendidas como dificuldades porque normalmente nos vão duplicar o esforço. E é disso que estamos a falar. Portanto, eu tenho um determinado esforço na gestão do meu ambiente on-prem e todos estes processos, todos estes procedimentos não são necessariamente transpostos da mesma forma para a public cloud. E normalmente esta é uma das dificuldades que nós nos deparamos nesta abordagem. Solução para estes problemas. A VMware entendeu isto, a AWS também, e em conjunto desenvolveram uma série de esforços para introduzir aqui um novo serviço, uma nova capacidade,
que se chama mesmo VMware Cloud on AWS. E, portanto, a ideia do VMware Cloud on AWS é oferecer-vos uma solução de Public Cloud, desenvolvida em conjunto pela AWS e pela VMware, reunindo então este melhor dos dois mundos, de forma a vocês conseguirem ter uma infraestrutura híbrida de forma transparente, utilizando o mesmo skill set, utilizando o mesmo tipo de ferramentas, mas beneficiando de todas as características de escalabilidade, alta disponibilidade, elasticidade da cloud. Ou seja, basicamente nós termos o nosso ambiente de vSphere, com o mesmo software que nós implementamos on-prem, a correr em cima de instâncias de Elastic Compute Cloud, de instâncias de EC2, sob a Global Infrastructure da AWS. É isto que falamos quando falamos no VMware Cloud on AWS. Ou seja, basicamente é eu conseguir ter os meus servidores, ou seja, o meu ESXi, da mesma forma como eu o conheço, instalado em servidores de bare metal existentes nos servidores da AWS, okay? Aos quais eu posso controlar e gerir através da ferramenta que eu já utilizo, que é o vCenter, e com todo um toolset incluído, com desta oferta de gestão. Ou seja, pegar na plataforma que eu já conheço on-prem e passá-la para a cloud, onde ela vai tirar partido de todos os benefícios que a Public Cloud me oferece. Okay? Portanto, por um lado, eu tenho a VMware, okay? Ou seja, o líder em termos de software de virtualização, virtualização de servidores, virtualização de storage e virtualização de rede, utilizando, portanto, tecnologia que eu já conheço e que já existe no meu próprio data center e que hoje em dia é o standard em termos de plataformas de virtualização no data center moderno, e também beneficiar da AWS, também o líder de mercado na oferta de Public Cloud, tirando partido dos seus serviços e da forma como eles são implementados. Quer em termos de escalabilidade, quer em termos de localização, em termos de alta disponibilidade e os modelos de consumo flexíveis que uma infraestrutura que caracterizam uma oferta de Public Cloud. Ou seja, um modelo de Pay as you go, em que eu pago por aquilo que utilizo, e apenas por aquilo que vou utilizar, e que posso dimensionar em função das minhas necessidades a qualquer altura. Portanto, esta é a proposta da VMware Cloud on AWS. Do ponto de vista da arquitetura, o que é que estamos concretamente a falar? Estamos a falar de uma solução que, como podem ver, vai utilizar a mesma abordagem que hoje em dia eu tenho a correr no meu data center on-premises, ou seja, a plataforma é o vSphere, o que eu tenho instalado sobre os meus servidores é o ESXi e o que eu tenho a gerir esses mesmos servidores é o vCenter. E, portanto, o que vamos fazer é, no fundo, subscrever um serviço no meu provider de Public Cloud que utiliza exatamente os mesmos componentes, okay? E que me vai permitir, então, utilizar o mesmo software que eu utilizo on-prem, utilizando na Public Cloud. Uma das outras vantagens de estar na Public Cloud, para além de eu implementar a minha infraestrutura de vSphere sobre a infraestrutura global e, portanto, sobre os data centers da própria AWS, é que passa a ter também
uma porta aberta direta para os serviços nativos. Ou seja, do ponto de vista de rede, eu já estou no backbone da AWS e, portanto, para todas as minhas necessidades mais tradicionais em termos de máquinas virtuais e as aplicações que nelas correm, eu vou ter então o VMware Cloud na AWS. No entanto, se eu quiser tirar partido da oferta nativa de serviços da própria AWS, coisas como o S3, coisas como as bases de dados em RDS, o DynamoDB, etc. Portanto, todos esses serviços estão também acessíveis diretamente através de um backbone onde eu já lá estou, que é o backbone da AWS. Portanto, a abordagem do ponto de vista de design assenta aqui em dois grandes pilares. Portanto, o design da VMware Cloud é baseado naquilo que são os VMware Validated Designs, ou seja, um conjunto de best practices que foram sendo recolhidos ao longo dos anos e que, de certa forma, representam aquilo que é a experiência da VMware no capítulo da virtualização de servidores, da virtualização de rede, da virtualização de storage e da forma de implementar essas mesmas tecnologias. Portanto, o que nós vamos implementar está de acordo com essas best practices. Por outro lado, vai também assentar numa coisa que a VMware chama a VMware Cloud Foundation. E a Cloud Foundation é aquilo que nos é o modelo que nos permite criar o verdadeiro Software Defined Data Center. E o que é o Software Defined Data Center? Não é mais nem menos do que o Data Center virtualizado. Agora, quando falamos do Data Center virtualizado, onde nós sempre reconhecemos a virtualização de servidores, ou seja, aquilo que já fazemos há uns anos é esta parte, em que eu estou a virtualizar os recursos de compute, não é? O CPU e a memória com que cada servidor físico contribui para que as minhas máquinas virtuais possam ser executadas, mas levar esta ideia do Software Defined Data Center mais longe, cobrindo todas as necessidades e virtualizando tudo aquilo que são os recursos que eu utilizo no meu data center, nomeadamente indo à storage com uma abordagem de Software Defined Storage, ou seja, de virtualização do próprio armazenamento, e conseguimos isto com um produto que a VMware já tem implementado há alguns anos, que é a vSAN, mas também a virtualização das comunicações e neste caso através da abordagem de Software Defined Networking, concretamente aqui com o NSX. Ou seja, partindo de diversos pilares, o vCenter como plataforma de management, o vSphere e o ESXi que nos trazem os recursos de compute, a vSAN que faz a abstração da camada de storage e o NSX que faz exatamente o mesmo ao nível de Networking Layer 2 e Layer 3, nós temos então a Cloud Foundation. O que nós vamos implementar sobre a AWS é baseado nestes mesmos pilares. Ok? Bom, então, quando nós falamos da Cloud Foundation, portanto, é a plataforma sobre a qual a VMware implementa a sua abordagem de Software Defined Data Center, e no fundo o Cloud Foundation junta então o vSphere, o vSAN e o NSX numa stack inteligente e já integrada, de forma a termos todos os blocos necessários para construir uma solução de cloud, uma solução de cloud enterprise, e que vai funcionar exatamente da mesma forma, quer estejamos a implementá-la sobre a nossa infraestrutura privada ou sobre a infraestrutura de um cloud provider.
Okay? Portanto, quando nós implementamos a VMware Cloud, o que estamos a implementar é, no fundo, uma instância do VMware Cloud Foundation, ou seja, com todos estes componentes. A VMware Cloud Foundation, mais do que uma solução definida à medida para funcionar sobre a AWS, acaba por nos definir também uma framework que nos permite executar, no fundo, onde quisermos. Em cima dos nossos próprios servidores, criando dessa forma uma cloud privada, em cima da AWS, como é feito, mas também abrindo a porta a ser implementado noutros fornecedores, uma vez que este nível de abstração permite-nos, então, com maior ou menor esforço, ajustar à forma como cada um dos public cloud providers funciona. Nesta fase, essa integração é óbvia com a AWS e foi nesse sentido que a AWS e a VMware trabalharam em conjunto. E desta forma, o que nós vamos conseguir fazer é, montado em cima da VMware Cloud, da Cloud Foundation, desculpem, nós conseguimos então criar aqui este conceito de hybrid cloud. Ou seja, nós podemos tanto criar a nossa infraestrutura privada e a nossa cloud privada sobre as nossas próprias infraestruturas, mas também, se eu quiser consumir este tipo de arquitetura como um serviço, eu posso ir buscá-lo então à Public Cloud e, neste caso concreto, à AWS. Bom, como é que isto funciona? Vamos começar a abordar uma abordagem um pouco mais técnica em relação então ao VMware Cloud sobre a AWS. Okay? Portanto, este é um serviço que vocês adquirem à VMware, okay? Ou seja, é um serviço que é entregue pela VMware, operado pela VMware, vendido e suportado. Portanto, quem vos vai dar suporte para esta solução é efetivamente a VMware. Por trás está a AWS, mas a relação com a AWS é a VMware que mantém. Portanto, tudo aquilo que o vosso fabricante, neste caso com o qual interagem, é efetivamente a VMware. Agora, onde é que onde é que eu posso utilizar este mesmo serviço? Portanto, a ideia é olharmos para a infraestrutura global da AWS, que é o que vocês têm, neste caso, neste slide. Portanto, cada uma destas bolas amarelas representa uma região. Cada região tem, no mínimo, 2 availability zones, e as availability zones são instalações, facilities, onde estão a correr os recursos, ok? Eu não lhes vou chamar data center, porque numa availability zone podem existir múltiplos data centers, não apenas um, mas múltiplos data centers. A questão é que dentro de uma região eu vou ter então as zonas de disponibilidade para efeitos de redundância. Elas estão separadas geograficamente, dentro da mesma região estão separadas geograficamente, para que a falha numa localização não afete necessariamente a outra. Hoje em dia, vocês podem utilizar o serviço de VMware Cloud em AWS nas regiões de Ásia-Pacífica em Sydney. Se forem para os Estados Unidos, encontram quer na costa este, tanto na região de North Virginia, quer na costa oeste, na região de Oregon. Na Europa, que é aquele que à partida nos fará mais sentido para nós por questões de proximidade, e isso obviamente depois vai afetar comunicações, latência, etc. A VMware Cloud em AWS está disponível quer na região de Londres, quer na região de Frankfurt. Okay? Quando vocês implementam a VMware Cloud sobre a AWS, os recursos que vocês criam vão utilizar os recursos existentes naquela região específica. Bom, e então como é que nós começamos? Mais uma vez, este é um serviço operado, vendido e disponibilizado pela VMware. Okay? Portanto, vocês vão ter que utilizar
credenciais do myvmware.com e é aqui que podem aceder então à consola do VMware Cloud. A partir daqui, começamos a criar o nosso Software Defined Data Center, onde vamos utilizar e colocar os recursos que estão à nossa disposição. Bom, se quiserem saber um pouquinho mais sobre os recursos sobre aquilo que existe nesta oferta, vocês podem ir mesmo à página da VMware Cloud, portanto em cloud.vmware.com, e tem toda a informação relevante sobre o serviço, incluindo tutoriais para começarem a utilizar. Eu aqui queria chamar só atenção para o pricing da solução, onde vocês têm aqui uma calculadora, mas eu queria apenas ver alguns das modalidades com os quais vocês podem trabalhar e tirar partido desta oferta. Portanto, uma oferta relativamente nova, esta é a mais recente de todas, é a oferta de single host. Historicamente, esta oferta nem sempre existiu. Vocês, quando implementavam o VMware Cloud sobre a AWS, utilizavam sempre um cluster com um mínimo de 4 servidores. Portanto, essa era a configuração mínima que vocês iam fazer sobre a VMware Cloud. Neste momento, a VMware disponibiliza a oferta da VMware Cloud numa configuração de single host. Okay? Este single host é a forma mais interessante que vocês podem ter para avaliar a solução, começar a experimentar algumas das funcionalidades. Ele é implementado um host com o vSphere, o vSun e o NSX. Vocês depois podem escalar esta solução, ou seja, a ideia é, podem começar com uma implementação single host, okay? Que aqui tem um preço relativamente baixo, tendo em conta, ou comparativamente, às outras soluções. Neste caso, um preço base de $7 por hora, sendo que neste momento, para novos clientes, esse preço baixa 20% para $5,60. E é uma solução interessante para começarem a avaliar já em ambiente real esta solução. A outra opção, ou as outras opções, é vocês começarem imediatamente com o cluster. No caso do cluster, têm duas opções. Tem aqui o cluster de 3 hosts, ok? E aqui chama a atenção para este pacote que foi criado pela VMware e que vos permite, então, ter um cluster simples com a VMware Cloud Foundation, ou seja, com o vSphere, a vSun e o NSX também, com esse bundle de produtos, e que vos permite trabalhar então todas as questões que vocês necessitam em termos de escalabilidade, de alta disponibilidade, etc. A outra opção era aquela que historicamente a VMware começou a comercializar este produto, que é a versão de produção para mais de 3 hosts. O mínimo nesta versão de produção são 4 hosts, mas pode crescer, e neste caso crescer até aos 32 hosts por cluster, que vocês podem então aprovisionar neste sistema. Portanto, temos aqui algumas opções. A ideia é, quando vocês aprovisionam entre uma destas opções, são-vos aprovisionados também hosts físicos, bare metal, onde vocês vão gerir a vossa solução a vossa plataforma de virtualização. Portanto,
fazendo apenas aqui um à parte para explicar esta parte, podemos depois voltar a este modelo se vocês assim o entenderem e desejarem. Vamos falar um pouquinho, vamos resolver aqui alguma terminologia. A minha intenção é também mostrar-vos, de certa forma, como é que funciona dentro das limitações que vamos ter pela própria disponibilidade do produto e da solução. Bom, relativamente à componente de gestão, o que é que vocês vão gerir na VMware Cloud sobre a AWS? Vocês vão gerir o SDDC. E o SDDC é sempre o primeiro objeto que vocês vão criar e que vos define precisamente o data center. Cada implementação de VMware Cloud vai ser um data center e vocês vão ver depois, ao ligarem o vosso vCenter à solução que têm na cloud, vocês vão ver que no vosso vCenter ele vai aparecer como mais um data center que gerem. Ou pode fazê-lo no caso de vocês quererem integrar estas soluções. Portanto, eu começo sempre por criar então um SDDC e onde vou aprovisionar os meus servidores. Portanto, as máquinas em bare metal que existem na infraestrutura global da AWS e sobre as quais a VMware aprovisiona-as já com o SXI instalado e começa a implementar depois a componente de gestão com o vCenter, componente de Software Defined Networking com o NSX e a storage que vos é aprovisionado não é mais nem menos do que a vSAN partilhada entre todos os hosts desse mesmo cluster. Portanto, o vosso nível de gestão no topo da hierarquia é o SDDC. Vocês podem criar até 2 SDDCs por organização, sempre. Depois no SDDC vocês podem ter escalar os recursos até valores bastante significativos. Okay? O SDDC vai ser criado numa Availability Zone e apenas numa Availability Zone, a menos que vocês indiquem o contrário, ou seja, vocês podem ter o vosso SDDC sobre duas Availability Zones para efeitos de alta disponibilidade. No entanto, existe uma duplicação de recursos e isso introduz custos, obviamente. Aqui, se eu tiver, por exemplo, os meus sistemas de produção a funcionarem em exclusivo sobre o SDDC, provavelmente fará sentido vocês terem um mecanismo de replicação que vos permita utilizar duas Availability Zones dentro da mesma região. E dessa forma vocês conseguirem, mesmo ao nível dos recursos que estão na cloud, manterem os níveis de alta disponibilidade desejados. No entanto, se utilizarem o cenário de Disaster Recovery, ou seja, a Public Cloud enquanto cenário de Disaster Recovery, eu lembro que o vosso ambiente de produção já é uma cópia de toda a infraestrutura. E, portanto, esse está on-prem. Vocês já estão a replicar para a Public Cloud e, portanto, neste caso, utilizando uma Availability Zones ou duas Availability Zones na Public Cloud, vocês acabam por ter o mesmo nível de disponibilidade. Portanto, a utilização de uma ou mais Availability Zones tipicamente está também condicionada pelo cenário pelo qual vocês utilizam então esta solução. O que é que vamos aprovisionar? Vamos aprovisionar um cluster. Okay? E para vocês terem um cluster, vocês precisam no mínimo de aprovisionar 3 servidores. Um cluster sobre a VMware Cloud em AWS pode conter entre 3 até 32 servidores, isto no caso de vocês terem a subscrição de production, portanto o modelo escolhido ter sido o de production. Podem ter um cluster com até 32 hosts, podem ter até 10 clusters no SDDC. Portanto, quando eu vos disse que podiam escalar os vossos recursos dentro do SDDC, portanto, chegamos aqui a valores muito, muito consideráveis em termos da capacidade de compute que estão a aprovisionar. No caso de quererem garantir a redundância
Sobre duas availability zones, como esta imagem assim o retrata, vocês podem ter um stretch cluster entre essas duas availability zones. Reparem, a conectividade entre availability zones está no backbone da AWS, passa pelo backbone da AWS. No entanto, as localizações não estão fisicamente colocadas. Ou seja, uma availability zone está sempre a uma distância de segurança que a AWS define como o ideal, e essa informação não é partilhada. Simplesmente as availability zones estão separadas por uma distância mínima de segurança que a AWS considera para estarem isoladas em caso de falha, em caso de uma inundação, em caso de um fogo, em caso de uma explosão. Dentro de uma availability zone, os recursos existem na segunda availability zone. Neste caso concreto, vocês podem implementar um stretch cluster entre várias availability zones. O número mínimo de hosts que têm que aprovisionar, nesse caso, será 6, 3 em cada cluster, porque vocês, em cada parte do cluster, e estes são os requisitos. Depois temos o hosts, ou seja, um cluster é formado por hosts. Os hosts é onde nós vamos, portanto, são as configurações de bare metal sobre os quais nós vamos instalar o nosso ESX. Portanto, o que são os hosts neste caso? Neste caso são instâncias que a AWS oferece neste momento, instâncias de EC2, do tipo i3 16 extra large, que são instâncias bare metal, ou seja, com acesso direto ao hardware, onde vocês podem instalar um hypervisor. Neste caso, nós vamos instalar o VM kernel como parte integrante da instalação do ESXi. Em termos de detalhes de hardware, o que é que nós estamos a falar? Quando aprovisionamos um servidor em AWS, estamos a falar destas características. Portanto, vai ter 2 processadores Intel Xeon, ok? Com 18 cores cada. Ou seja, vocês ao aprovisionarem um host, vocês estão... desculpem, serão... sim, 18 physical cores, portanto, 36 hyperthreads por cada CPU. Portanto, vocês ao implementarem um host, estão a implementar nada mais, nada menos do que 72 hyperthreads naquele equipamento. Portanto, 36 processos por cada CPU físico. À velocidade de 2.3 GHz. Ou seja, esta é a configuração base de hardware. Aqui a escalabilidade será sempre horizontal. Vocês estão a implementar máquinas de bare metal com estas características. É-vos aprovisionado de uma só vez 3 máquinas num cluster e, portanto, como o número mínimo de hosts num cluster são 3, vocês o que vão ter são 3 máquinas com estas características. Em termos de memória, cada host vai ter aproximadamente 550 GB de memória, portanto isto já vos dá algumas opções interessantes de consolidação, e com 550 GB de memória vocês já conseguem fazer alguma consolidação, já conseguem pôr algumas VMs. 14.3 terabytes de flash storage, ok? Sendo que esta flash storage vai ser utilizada para formar a vSAN. Ou seja, a storage partilhada é criada a partir da storage local de cada um destes servidores. Okay? Isto faz o quê? Faz com que a escalabilidade da storage está diretamente relacionada com a escalabilidade também de compute. Ou seja, vocês ao implementarem mais servidores, mais hosts, estão também a alargar a vossa pool de storage partilhada que esses hosts vão utilizar. Okay? Para além disso, cada host tem o chamado Elastic Network Adapter
que me permite então passar as comunicações, não só, aliás, não só de gestão, mas fundamentalmente é por estas placas que a comunicação com as VMs vai ser utilizada. E neste caso são adaptadores de rede que funcionam a 25 gigabits por segundo. Okay? Portanto, estamos a falar de uma configuração muito interessante, uma configuração com características que nos permitem correr workloads muitíssimo significativos e que podem efetivamente escalar. Eu volto a lembrar que cada host tem estas características. Vocês podem ter clusters com até 32 hosts, podem ter até 10 clusters. Okay? Portanto, na verdade, esta solução pode-vos escalar até valores muito, muito significativos. Portanto, quando falamos em compute, falamos então, e ao falarmos dos hosts, falamos na execução do ESXi em cima do bare metal, ok? Esse ESXi vai partilhar os recursos de hardware com as máquinas virtuais que vocês depois vão colocar a funcionar. E aqui tem um quadro que, de certa forma, vos dá uma indicação das capacidades que vocês podem ter com esta mesma solução. Uma configuração mínima no vosso SDDC são 3 hosts. 3 hosts dá-vos cerca de 1.6 gigas, aliás, 1.6 teras de memória RAM disponíveis dentro da vossa pool, com um total de 108 cores físicos entre esses 3 servidores, o que dá um total de 216 depois do Hyper-Thread. O Hyper-Thread vai duplicar sempre este valor. Isto numa configuração mínima. Esta é a configuração mínima que vocês podem ter no VMware Cloud. Se querem tirar partido do facto de existirem múltiplas availability zones, vocês precisam num mínimo de 6 hosts, okay, para formar o vosso stretch cluster. Podem ir até aos 32 hosts. A escalabilidade dos recursos está diretamente relacionada com o número de hosts que vocês têm também no vosso cluster. Do ponto de vista de armazenamento, aqui o conceito mantém-se. 3 hosts vão-vos dar um total de storage de cerca de 43 teras, ok? Divididos por 10 terabytes de cache, portanto, numa primeira camada da VirtualSun, e numa camada de dados, numa camada de armazenamento com até 32 teras. Portanto, a VirtualSun vai utilizar estas duas camadas como duas tiers, os dados mais utilizados, a informação mais atualizada mantém-se em cache, a informação menos utilizada vai estar na camada de dados. Todos os dispositivos de flash que estão associados a cada um dos hosts contribuem para dimensionar e aumentar o tamanho da vossa caixa. A escalabilidade também vai ser feita desta forma, ou seja, se precisarem a qualquer altura, vamos imaginar que aprovisionaram um cluster com 3 servidores, se a qualquer altura quiserem adicionar um quarto servidor, e uma vez que o consumo de recursos aqui é on demand, tirando partido da Public Cloud como conhecemos e da forma como a Public Cloud nos permite consumir os recursos, vocês também sabem que ao escalar para mais um host, vocês vão também aumentar coisas como a capacidade da storage, uma vez que esse host vai também trazer os seus próprios dispositivos. Okay? Podem ir até 115 terabytes na camada de cache e 340 terabytes na camada de dados, isto numa configuração máxima com 32 hosts por cluster. No caso da vSAN, o que vai acontecer é que os hosts num cluster de vSAN contribuem para a storage, essa storage é partilhada depois por todos esses mesmos hosts. Okay? Do ponto de vista técnico, uma última palavra depois para as ligações. Portanto, isto é o que vocês podem aprovisionar no vosso Software Defined Data Center. Como é que chegam lá e como é que implementam então a infraestrutura híbrida? Portanto, vocês aqui, no ponto de vista de conectividade,
Vão ligar-se à AWS, portanto, vão estabelecer uma ligação física com a região da AWS onde estes recursos estão, onde estes recursos existem. Essa ligação pode ser feita de duas formas, ou através de uma VPN de IPsec, okay, que é normalmente aquilo que nós vamos utilizar, portanto, um túnel de IPsec que se estende entre a rede pública, ok? Ou então, vocês podem tirar partido de um tipo de ligação que a AWS disponibiliza, que é o Direct Connect. E neste caso, com uma ligação Direct Connect, vocês não vão ter um túnel sobre a rede pública, vocês vão ter uma ligação privada para, para a região onde, onde a vossa infraestrutura está localizada. Existem determinados pontos onde existe oferta de Direct Connect, e se vocês quiserem optar por aí, passam a ter uma ligação mais estável, com maior largura de banda e, acima de tudo, maior fiabilidade. Em ambientes híbridos, principalmente quando começamos a fazer, por exemplo, DRS para a infraestrutura de Public Cloud, o Direct Connect é uma opção a ter em conta. Ok? A ligação de gestão ao vosso SDDC, para além do IPsec, da VPN de IPsec ou da Direct Connect, podem também ter uma Layer 2 VPN estabelecida entre a vossa infraestrutura e o SDDC na cloud da AWS. E, portanto, basicamente são estes os grandes tipos de conectividade, ou através de um túnel de IPsec sobre a internet, ou através de uma ligação privada de Direct Connect ao VPC. O VPC, ou Virtual Private Cloud, é onde todos os vossos servidores vão existir do ponto de vista de localização dos recursos, localização lógica dos recursos sobre a AWS. E, portanto, começamos não só por aprovisionar o vosso Software Defined Data Center, mas depois criar também os elementos que nos permitem fazer a comunicação com os mesmos. Bom, eu gostava neste caso de vos mostrar essa configuração. Eu chamo aqui a atenção de uma coisa. Esta demo que eu vou fazer está disponível nos Hands-on Labs que a própria VMware disponibiliza publicamente. Estes Hands-on Labs são gratuitos, vocês têm que ter uma conta no MyVMware, mas são Hands-on Labs gratuitos que permitem que vocês explorem também este produto e explorem esta tecnologia, sem necessariamente terem que adquirir, quanto mais não seja o single host. Portanto, para uma primeira abordagem, o que eu vos recomendo é irem à página dos Hands-on Labs, ao catálogo dos Hands-on Labs, e fazerem o enroll deste lab. Vocês têm aqui depois o link que ficará também disponível como parte desta sessão. Perdão. E desta forma vocês conseguem avaliar a solução. Eu vou utilizar precisamente esta solução para vos mostrar algumas das tarefas de configuração e algumas das tarefas básicas de gestão que vocês implementam sobre o VMware Cloud. Ok? Bom, e sem mais demoras, vamos então passar à apresentação. Okay? Eu tinha o Lab já aberto, uma vez que ele também tinha ele tem um tempo limite para o concluir. Eu vou retomar o Lab. Ok? Bom, e a ideia é a seguinte: quando vocês subscrevem os VMware Cloud Services, e neste caso o VMware Cloud, mais uma vez vocês vão precisar de uma conta no MyVMware. Podem subscrever para essa conta do MyVMware, uma conta corporativa neste caso.
E o acesso à vossa plataforma, à VMware Cloud, é feito através da console em console.cloud.vmware.com. Quando entram com as vossas credenciais, ok? Vou dar aqui a minha password. Ok, deixem-me voltar a fazer aqui o check-in. Pelos vistos, o tempo que eu estive idle fez com que o acesso à VMware Cloud fosse revogado. Vamos então ver, eu vou voltar a ativar o meu acesso, ver se consigo. No contexto deste lado, o que vai acontecer é que na minha conta do MyVMware, a VMware vai associar uma conta com aqui um problema com os caracteres especiais. Ver se eu consigo. Mudar o idioma, experimentar mudar o idioma do teclado. Okay, não estava à espera deste. Ok, vamos ver. Ok. Já cá temos então. Aqui este interface tem aqui algumas dificuldades com os caracteres especiais. Vamos procurar. Ok. Vamos recomeçar. Okay, pelos vistos eu tenho aqui. Vamos fazer o endlab e vamos recomeçar. Portanto, esta é a visão que vocês têm do catálogo dos Hands-on Labs. Vou aqui procurar os labs relacionados com a VMware Cloud on AWS. Fazer um enroll. Ok. Vamos novamente começar. E vamos ver se desta feita eu consigo ter então acesso. Todo este trabalho, infelizmente, é necessário porque, como eu não tenho uma subscrição ativa dos recursos necessários à VMware Cloud, eu tenho que permitir que a VMware me dê este mesmo acesso. Okay. Vamos então preparar a nossa conta. Ok, e novamente estou com o ok, e desta feita já tenho então credenciais de acesso. Vamos ver se é desta que eu consigo entrar então nos cloud services. Ok, agora com a password da conta que me foi associada, vamos fazer o sign in.
Ok? E é isto que deverão ver após terem feito uma subscrição de VMware Cloud on AWS. Portanto, no portal, na consola da cloud.vmware.com, eu já tenho então aqui disponíveis os serviços de VMware Cloud on AWS. Vamos entrar e neste caso chega então à consola de gestão. Ou assim chegarei quando ele decidir. Ok. Portanto, eu consigo ver então a análise da minha subscrição. As ferramentas, a ideia aqui é muito simples. Eu posso também criar uma subscrição com a VMware Cloud, onde em vez de utilizar este serviço no modelo de Pay As You Go, eu posso fazer um compromisso pré-pago a 1 ou a 3 anos. Aí vocês também terão descontos significativos sobre o pricing praticado, e estamos aqui a falar em descontos de 40% a 50% sobre o preço do modelo de Pay As You Go. Portanto, neste caso, posso também ir aqui às ferramentas, ao Developer Center. O Developer Center tem uma particularidade que me vai permitir criar APIs, se eu assim o desejar, e interagir programaticamente também com o meu SDDC, permitindo-me então criar as minhas próprias ferramentas. Com APIs, com RESTful APIs, vocês conseguem também desenvolver novas formas de interagir programaticamente com o vosso SDDC. Neste caso, o que eu quero fazer é então criar o SDDC. Vamos criar o SDDC. Okay? Primeira coisa que eu vou querer fazer é selecionar a região onde este SDDC vai ficar, e neste caso concreto a VMware disponibiliza-me estes recursos ao abrigo do Lab na região US West em Oregon. Portanto, isto é a região da AWS, a estrutura global da AWS, onde eu vou aprovisionar os meus servidores. O deployment pode ser, então, single host, para começar, ou pode ser multi-host. No caso de multi-host, eu posso implementar, então, aqui um sistema de stretched cluster. Portanto, e aqui nesta região eu vou ter, pelo menos, presença em duas availability zones. Neste caso, e no caso o número de hosts teria obrigatoriamente de ser 6, eu não quero um stretched cluster. Eu vou criar aqui o SDDC, o meu Software Defined Data Center vai ser o Luís SDDC, com 4 hosts, ok? Eu lembro que neste caso o número mínimo de hosts já poderá ser 3. Neste caso concreto eu estou a implementar ao abrigo de uma subscrição de production, e neste caso eu crio uma configuração mínima com um cluster com 4 nós. Consigo ver aqui a capacidade, ok, individual do host e a capacidade total dos 4 hosts que eu seleciono ou aprovisionar. Mais uma vez eu lembro, eu estou a aprovisionar máquinas bare metal sobre as quais a VMware vai instalar o ESXi e em cima da infraestrutura da AWS. Ok? Já agora, a vossa responsabilidade depois poderá ser gerir o cluster, gerir os hosts, mas vocês vão ter acesso limitado ao host. Mais uma vez, isto é um serviço que vão consumir portanto, toda a parte de gestão, manutenção, distribuição de updates, etc., para os vossos SXIs, essa é a responsabilidade da VMware. Portanto, e neste caso vocês têm interação em termos de gestão com os vossos hosts, mas não têm uma interação direta com o ESXi. Isso é gerido pela AWS como parte integrante deste serviço. Portanto, depois de implementar o SDDC, eu poderia também adicionar aqui a minha conta da AWS. A ideia aqui é abrir já os endpoints para depois o acesso aos serviços nativos da AWS, para que o acesso a esses mesmos serviços fosse direto.
Não é obrigatório fazer, nós neste caso vamos fazer o skip, mas caso tivessem uma conta da AWS poderiam integrar diretamente aqui, ok? A outra questão que nós vamos especificar aqui é depois a rede que vamos utilizar para o nosso SDDC, portanto o acesso de gestão e a rede de gestão que vamos estender entre os 4 hosts do cluster. Portanto, esta é a rede que vai servir como management network entre os recursos do vosso cluster. Eu vou deixar o default ele vai-me criar uma rede no SDDC com este CIDR block, portanto 10.2.0.0/16. Vamos aceitar isso mesmo e vamos fazer o deploy do SDDC. Portanto, ele neste momento está a provisionar os servidores físicos, ok? Estimated time to completion, isto deverá ser o real, nós aqui estamos a trabalhar sobre um ambiente virtual ou virtualizado, portanto vocês devem esperar um par de horas. No fundo, nós estamos efetivamente a fazer o deploy de máquinas bare metal, a fazer toda a instalação, a fazer a instalação do próprio vCenter, e portanto esse deverá ser o tempo estimado para vocês terem o SDDC pronto a ser utilizado e configurado como eu tenho neste momento. Mesmo assim, quer dizer, 117 minutos, 118 minutos, comparativamente com o tempo que demorariam a aprovisionar máquinas físicas, já é um avanço bastante significativo. Tenham só cuidado, quando quiserem fazer o scale-out do vosso cluster, ou seja, se num determinado momento vocês precisarem de expandir os vossos recursos adicionando mais um host, esperem também sempre mais ou menos este tempo de aprovisionamento. Portanto, o scale-out não é imediato, porque vocês o que estão a fazer é aprovisionar mais um servidor e adicioná-lo ao vosso cluster. Podem fazer o scale-out e o scale-in a qualquer altura, mantendo o número mínimo de hosts necessário para o cluster, que hoje em dia são 3. De qualquer forma, no aprovisionamento dessas máquinas, esperem sempre algum tempo, tal como o teriam que esperar se estivessem na vossa infraestrutura on-prem. A partir deste momento, eu criei então um Software Defined Data Center com 4 hosts. Eu posso ver o que está a ser consumido ou o que é que está disponível nesses mesmos hosts. Posso ver os detalhes. Ok? 4 hosts, 332 GHz CPU combinado, 2 TB de memória RAM e 42 TB de storage dividida entre cache e dados. Ok? É por aqui que eu a qualquer altura posso fazer um add host, um remove host ou adicionar mais um cluster. Portanto, toda a configuração do SDDC pode ser feita a partir daqui. Ok? Bom, a partir daqui eu posso ver também coisas como a configuração de rede e automaticamente ele cria-me logo uma rede pré-definida utilizando a informação, por exemplo, da rede management que eu defini e, portanto, as redes lógicas que foram criadas com base nessa informação. Posso estender depois aqui alguns add-ons que existem, nomeadamente eu chamo aqui a atenção para o add-on de Site Recovery, que vos permite então operacionalizar cenários de DR se o cenário de utilização para o qual vocês estão a utilizar a VMware Cloud, o objetivo é exatamente esse. Alguma informação e alguns testes que vos permitem ajudar a fazer algum troubleshooting, algum problema que possa acontecer. Reparem, aqui também, ao nível dos ESXis, esta responsabilidade é da própria VMware. Vocês partem da configuração dos ESXis para cima e essa sim será depois a vossa responsabilidade. Já vamos voltar aqui às settings. Se tiverem também alguma necessidade de suporte, vocês conseguem ver aqui algumas das informações. Portanto, o pedido de suporte pode ser feito a partir da consola também. Ok? Vamos ver então
alguma configuração adicional e depois de criarem o vosso SDDC, vão ter que definir como é que chegam ao mesmo. Parte desta configuração envolve a configuração de uma VPN entre o vosso data center e a infraestrutura de rede e a infraestrutura da VMware Cloud ou na AWS. Okay? E neste caso, se quiserem estabelecer essa ligação através de uma VPN, e vimos que era uma das opções, era uma VPN de IPsec, túnel de IPsec, vocês podem mesmo vir aqui na configuração de rede da vossa infraestrutura e adicionar a VPN. Ok? Ok. A esta VPN eu vou dizer que se chama Management VPN. Okay? Vou identificar o IP público do meu remote, gateway, ou seja, do endpoint que tem a servir esta VPN do lado da minha infraestrutura on-prem, portanto, seja ele qual for, portanto, o router que vocês tiverem do lado da vossa infraestrutura a estabelecer este mesmo acesso, vamos dizer que é o 1.2.3.4, ok? Ele não existe, obviamente, não existe com este IP, mas nesta altura vocês identificariam qual é que era o IP público do equipamento que tem on-prem. Identificam o IP público aqui, identificam o IP privado aqui, ok? E ele vai preencher automaticamente o IP da própria Local Gateway, que é criada quando vocês criam o SDDC. Podem também alterar o algoritmo de encriptação, por exemplo, o método a versão de Key Exchange, por exemplo, e neste caso o que nos falta é configurar a pre-shared key, que vocês depois transportam esta configuração para o vosso próprio router. Ok? E neste caso, ao gravar, desculpem, tenho que identificar aqui a remote network, que está na gama do 10.8. 0.0/16. Mais uma vez, a rede não tem que ser real. Neste caso, nós estamos apenas na configuração do lado. Ok? Neste caso concreto, a nossa VPN está configurada, uma vez que esta é uma simulação, ela vai manter-se disconnected, independentemente daquilo que eu fizer. No vosso caso, ele iria agora tentar contactar o vosso router, o router que tem no vosso data center, e a partir do momento em que a sessão fosse estabelecida, ele atualizaria o estado. Agora, eu quero proteger esta ligação, a ligação ao Management Gateway, posso protegê-la com regras de firewall, ou seja, a VPN foi estabelecida, mas quem é que eu deixo, eu posso agora filtrar quem é que eu deixo passar essa mesma VPN. E neste caso o default é Deny All, e, portanto, eu tenho que abrir o tráfego para os endpoints que quero que possam passar por esta mesma VPN. E aqui, se pensarmos um bocadinho, há pelo menos um endpoint, uma máquina que eu preciso de deixar passar a comunicação, que é o meu vCenter. O vCenter que eu tenho on-prem deverá falar com o vCenter que eu depois vou ter na cloud. E vai falar através da VPN. Portanto, uma das primeiras regras que eu quero implementar, ou até a única regra que eu quero implementar, eu posso definir aqui uma nova regra, em que vou chamar vCenter Access,
estar aqui. Action allow, sem dúvida nenhuma. Vou identificar aqui a gama do meu vCenter de origem, por exemplo, 10.8.0.0, eu implementei esta, /16. O destino do tráfego é ao vCenter, portanto, vem do meu vCenter, vai para o vCenter no SDDC, e o serviço, o tráfego que eu quero é HTTPS. Neste caso, ele tem que ser seguro, ok? E, portanto, abrindo esta exceção na minha firewall, isto permite-me, então, passar o tráfego desde o meu vCenter até ao vCenter na cloud. Okay? Com esta exceção, eu depois posso simplificar a minha configuração. Portanto, eu abri, em termos de Firewall Rules, abri esta exceção, tráfego para o vCenter. É uma regra genérica. Agora, se quiser melhorar a segurança da minha firewall, eu posso também utilizar esta funcionalidade que é o Firewall Rule Accelerator, onde ele já identificou as características da rede, da VPN e afins, e posso pô-lo automaticamente a criar regras de firewall com base nos critérios que eu inicialmente configurei. Esta é uma opção interessante que nos simplifica, de certa forma, a introdução de regras na firewall como forma de garantir que todo o tráfego que tem que passar efetivamente pode passar, ok? E, portanto, se repararem, já uma série de regras foram adicionadas, nomeadamente do vCenter e todos os portos que ele vai necessitar de utilizar. Okay. Por último, vamos configurar o DNS como forma de integração, então, com a infraestrutura interna. Não se esqueçam que, quando vocês utilizam o vCenter, a Name Resolution continua a ser um requisito para a maior parte das funcionalidades. Portanto, o que é que eu quero configurar aqui? 2 DNS servers que possam ser, que o vCenter que está na VMware Cloud possa contactar e fazer a resolução de nomes que necessita. Portanto, eu vou... ele não vai testar, neste caso, a conectividade e, portanto, eu tenho alguma liberdade para pôr aqui umas configurações livres. DNS Server 2, outro IP, por exemplo este. Ok? E, basicamente, é isto. Portanto, identifiquei os DNS, abri os portos da firewall. E posso começar a explorar, então, a parte do networking. Já me permite utilizar a minha infraestrutura. E vocês podem ver depois o esquema da infraestrutura já com a configuração, neste caso com a infraestrutura de rede. Okay. Para além deste tipo de tráfego, vocês depois poderiam criar as redes lógicas que operacionalizam também o tráfego interno dentro do vosso SDDC. E neste caso, abaixo da configuração, desculpa, deixa-me só voltar aqui um bocadinho acima, da Management Gateway, e a Management Gateway é quem vai assegurar as comunicações entre o vosso data center on-prem e a infraestrutura de Public Cloud. Tem depois aqui a Compute Gateway, ou seja, as redes que vocês vão criar para o tráfego entre as vossas VMs. E neste caso eu posso estender aqui as minhas Logical Networks, já tenho algumas criadas, ok? E
veem que já existe uma rede que é 10.0.0.0/24. Nós mais tarde, depois nesta demo, vamos fazer o deploy de uma VM e a VM vai ser feito o deploy para esta rede. Bom, se eu já tenho esta rede lógica, que já foi criada na altura em que eu subscrevi o serviço, eu posso também aqui, e o conceito aqui é o mesmo, implementar regras de firewall para acesso às minhas VMs. Por exemplo, eu quero expor ao tráfego público web servers que correm nesta minha infraestrutura de public cloud. Portanto, eu posso dizer que esta é a regra que permite o web server access. A regra é allow e vamos dizer que a source é all internal and VPN, destination all internal and VPN, ou então posso mesmo especificar aqui, desculpa, o próprio CIDR das máquinas que eu vou implementar. Ok? Neste caso eu vou criar uma máquina que vai ter, por exemplo, este IP. Ok? E esta regra de firewall poderia ser criada até mesmo antes de eu implementar esta mesma VM. Quando a implementar, ela já irá ficar com a sua configuração associada e com uma regra de firewall que permite a passagem de tráfego HTTPS ao porto 443 para este IP. Outras coisas que vocês podem fazer, vocês podem configurar o NAT, ok? Para fazer a passagem do tráfego entre a rede pública e o web server que está a correr dentro da VMware Cloud. Para isso precisam de associar um IP. O IP é feito um IP público é feito através de um pedido e é a VMware que satisfaz esse mesmo pedido. Ok? E portanto este seria o public IP do meu web server. E ao fazer o request, a VMware associa-me este public IP que eu posso utilizar depois para criar as minhas regras de NAT e dessa forma, quer regras inbound, quer regras outbound, e desta forma então fazer o acesso à minha VM através deste mesmo IP. Ok? E portanto, de certa forma, as tarefas iniciais de configuração são estas, ao nível do SDDC. A partir do momento em que tenho um SDDC criado, nós podemos agora começar a criar então as VMs. Eu queria terminar também com dentro destes labs, mas neste caso vamos sair deste acesso e vamos neste caso ao módulo 3, onde vamos ter acesso, neste caso, a um simulador interativo que, mais uma vez, vocês também podem utilizar. Eu aqui queria só ser bastante mais expedito, ok? E mais uma vez convidar-vos a testarem e a avaliarem esta solução no próprio site de Hands-on Labs da VMware. Portanto, coisas que nós já tínhamos visto no caso do SDDC, da criação do SDDC, foi, portanto, as opções de comunicação. Portanto, eu tenho aqui o meu Software Defined Data Center, venho aqui aos detalhes, configuração de rede, foi aquilo que nós vimos agora mesmo. Eu posso criar regras de firewall que me permitem então o acesso ao meu vCenter. Mais uma vez, qualquer tráfego HTTP ao porto 443,
criei a minha regra de firewall e a partir daí o Firewall Rule Accelerator vai também automaticamente criar as regras de firewall necessárias para eu utilizar então esta plataforma. A partir daqui, tenho o meu SDDC criado, posso então começar a trabalhar as minhas máquinas virtuais. Bom, e para criar uma máquina virtual eu preciso, em primeiro lugar, de identificar os building blocks que vou utilizar na criação da máquina virtual. Coisas como os ISOs que vou utilizar para instalar o sistema operativo, coisas como os templates que eu já tenho em utilização e que já têm máquinas preparadas para entrar em produção e, portanto, a melhor forma de o fazer é sincronizar com uma Content Library que eu tenha criado on-prem. Portanto, vocês hoje, a partir da versão 6.0 do vSphere, passaram a ter acesso a uma Content Library, uma funcionalidade que vocês implementam ao nível do vCenter, que é a Content Library, onde vocês podem centralizar a colocação lá está, dos building blocks no aprovisionamento das máquinas virtuais, dos ISOs, dos discos virtuais, dos templates, etc. E podem publicar esse conteúdo. O que nós vamos fazer aqui é, no SDDC, que nós criamos sobre a AWS, nós vamos subscrever a uma library que esteja a publicar conteúdo on-prem e dessa forma sincronizar o conteúdo. Ao sincronizar o conteúdo, eu passo a ter os templates, os ISOs, etc. disponíveis também na cloud. Ok? Bom, se for às settings, no entanto, e antes de conseguir começar a fazer essa gestão dentro do próprio vCenter, eu vou-me querer ligar ao vCenter. Se vierem à parte de settings nas propriedades do vosso SDDC, vocês conseguem ver a conta que foi criada como administrador do vCenter. Se estenderem, podem ver essa mesma conta, podem ter aqui a password e esta será a conta que é utilizada pelo vSphere Client. Se eu olhar para aqui, posso ver também o API Explorer, a ligação via PowerCLI e o FQDN do vCenter, portanto toda esta informação está disponível. Posso ver a password e copiar username e password para o clipboard, ok? A partir desta interface e a partir daí entrar abrindo uma nova página no vSphere Client, colocando o username que acabei de ver e a password login. Okay? E este é o aspecto do meu SDDC. O que é que eu quero chamar aqui a atenção? Que basicamente vocês vão fazer a gestão exatamente da mesma forma como a fariam on-premises. É exatamente o mesmo. O vCenter é o mesmo software, os sistemas operativos que vos trazem os hypervisors são exatamente os mesmos. Portanto, o SDDC é criado como um data center, mais um data center abaixo do vCenter. Foi aprovisionado um cluster e eu posso ver os vários, neste caso, esta simulação dá-vos um cluster de um único host e tem a ver com os modelos de licenciamento. Eu, neste caso, a primeira coisa, então, para suportar máquinas virtuais é criar uma Content Library. Esta Content Library, vou adicionar a configuração My On-Premises Content Library e, basicamente, esta é a library que vai subscrever o conteúdo que eu já publiquei on-premises. Okay? Esta Content Library é gerida por este vCenter, faz sentido. Next. Okay? E agora, quer que esta library seja uma subscribed library e vai subscrever o quê? A URL que eu publiquei na library que tenho on-premises. Portanto, para publicar a library que tenho on-premises, precisei de gerar uma URL de subscrição. Todas as libraries que sincronizarem conteúdo a partir daquela origem vão fazê-lo através deste web service.
Posso ativar a autenticação e fazer esta subscrição de uma forma segura. Isto é apenas um shared secret. E quando é que eu quero descarregar o conteúdo? Começa imediatamente. Next. Okay, e onde é que eu quero guardar o conteúdo? Portanto, todos os elementos, todos os objetos que estariam na Content Library On-Prem, eu vou sincronizar com a Content Library que tenho na net. Vou selecionar a minha a data store que quero utilizar para o efeito. Clicar em Next e Finish. Okay? E neste caso, o que ele faz não só criar a library, mas também sincronizar o conteúdo. E obviamente que isto depende do tamanho efetivo da vossa library para começar. Ele vai proceder à sincronização de todo o conteúdo, de todos os ISOs, de todos os templates, de todos os scripts que vocês tiverem configurados eventualmente na vossa Content Library original. A partir daqui, o que é que eu preciso? Já tenho aquilo que vou instalar depois na minha VM, ou o template a partir do qual eu vou criar a minha VM. Posso ver o conteúdo indo à Content Library, mas o que eu preciso também que preciso de ligar essa máquina virtual depois à rede. Um dos objetos que eu posso criar a nível global, ou seja, que depois são propagados para a minha infraestrutura interna, são as Logical Networks, onde eu posso adicionar uma Logical Network. Neste caso, vou dar-lhe aqui um nome, Layer 2 Network, com um Cider Block. Atenção, isto vai substituir um potencial DHCP, portanto será dentro desta gama. O IP da Gateway, Default Gateway, será este. Quero ou não quero habilitar o DHCP e qual é que é o range onde eu vou atribuir IPs utilizando esta rede, domínio. E a partir daqui, todas as máquinas que eu adicionar a esta rede lógica vão herdar esta configuração, ok? E neste caso o aprovisionamento simplifica-se também desta forma. A máquina que eu vou criar vai ser uma máquina Linux, ok? Vou pegar numa máquina de um template genérico e vou personalizá-la para quando a aprovisionar ela entrar em produção. E neste caso uma das coisas que eu quero fazer é criar uma especificação de customização para Linux que é aplicada no momento do deploy da minha VM. Portanto, eu quero que esta é a minha especificação de customização para o Linux, para customizar o deployment. O GuestOS é Linux e neste caso ele vai generalizar qualquer instalação que eu tenha de um template já criado, ele vai generalizar através desse script de Perl que o vCenter já o tem guardado. Se eu escolhesse o Windows para criar estas especificações de customização, ele iria correr o sysprep, porque sabe que a generalização de uma máquina Windows é feita através do sysprep. Neste caso, só quero depois definir como é que ele procede à configuração após a generalização. Okay? Portanto, o nome da máquina aprovisionada vai estar de acordo com este nome, MyLinux VM. Se eu aprovisionar várias, ele depois vai incrementar um valor numérico. Okay? O domínio ao qual eu vou adicionar, isto em termos de FQDN, a time zone, vou dar aqui Nova York, por exemplo, local time, next, ok, e componente networking, ou seja, onde é que eu vou ligar, next, os servidores DNS para a configuração específica de rede a esse nível, ok, quais são os FQDNs, os nomes de domínio e finish. Portanto, o que eu fiz foi criar uma
no fundo, o equivalente a um fecheiro de resposta, que quando eu aprovisionar uma nova máquina Linux, eu possa aplicar este tipo de especificações e ao fazer o start da VM, ela inicia já com esta configuração. Nós há pouco sincronizámos a library. Uma das coisas que eu vos queria mostrar é então o conteúdo da Content Library. Neste caso, eu já lhe dei tempo. Como isto é uma simulação, o tempo existe sempre, mas a ideia é, após algum tempo a sincronização concluía, vocês podem fazer um browse na vossa Content Library, ok? Podem olhar para os templates que estão na library e, por exemplo, tenho aqui um template CentOS. O que é que eu quero fazer com isto? Quero aprovisionar uma nova VM a partir deste template, ok? Dou um nome a esta minha VM. Onde é que eu quero criá-lo? Quero criá-lo no meu SDDC, numa pasta que eu criei para o efeito e que, no fundo, está presente no meu cluster. Portanto, ela vai ser implementada sobre o SDDC. Em que cluster? Neste cluster, debaixo desta resource pool. Ok? Next. Em que data store é que eu quero colocar? E, neste caso, na data store vinda da vSAN, criada a partir do armazenamento local combinado de todos os hosts, ok? E a que rede, portanto, a Logical Network que eu acabei de criar, next, e finish. Portanto, este é o processo de deploy de uma máquina virtual sobre o SDDC, ou seja, não muito diferente daquilo que vocês já hoje em dia fazem on-prem. A ideia é termos essa consistência transversalmente entre a vossa infraestrutura on-prem ou não. A máquina, a partir do momento em que é provisionada, power on, ok? E será a forma como eu interajo com a minha infraestrutura, com o meu SDDC. Portanto, tudo isto em cima da infraestrutura da AWS, ok? Com o toolset e o conjunto de conhecimentos que vocês já têm de gerir a vossa infraestrutura de on-prem. Ok? E com isto, eu chego ao fim do conteúdo que tinha previsto apresentar-vos. Mais uma vez, experimentem, subscrevam estes Hands-on Labs, é a forma mais rápida e mais interessante e gratuita de vocês poderem experimentar este tipo de tecnologias. A VMware Cloud sobre a AWS é uma nova abordagem às infraestruturas híbridas, okay? É trazer aquilo que temos on-prem para o universo da Public Cloud e não o contrário. E esta parece-me ser uma abordagem mais lógica face àquilo que são depois as necessidades de cada organização. Peço-vos, por favor, para não se esquecerem de responder ao questionário de avaliação. Com isso, eu creio que recebem um voucher de formação. Esta webcast esteve a ser gravada e ficará em breve disponível também no site da Rumos.